Atenção, crianças, não façam isso em casa. Tem um ditado que diz: quem brinca com fogo pode se queimar. Quanta besteira. Minha intenção com esse vídeo é esclarecer uma coisa que eu tenho visto aí na internet com relação a aumentar a vida útil de transistores bipolar de potência. Tá? Eu tenho aqui duas cobaias. Eu achei esses dois transistores presos aqui nessa plaquinha. Aliás, muito bacana, né? Um soquete para transistor, sucata. Muito bacaninha. Acredito que não sejam transistores com uma corrente muito alta. Eu procurei na internet e não achei nada a respeito desses transistores. 54031-003. Não conheço o fabricante, Power não sei das quantas. E a série dele aqui tá 78. Bom, isso a princípio indicaria 1978. Aí tem que sair de foco. Power. Não dá nem pra ler ali, eu não consigo ler aquilo ali não. Não importa, eles vão servir de cobaia. Não sei a característica desses transistores, mas eles vão dizer uma coisa pra gente. Eles vão dizer pra gente se o que a gente tem visto aí na internet, que as pessoas chamam de dopar transistor, funciona ou não. Aí eu vou começar uma sequência de vídeos que são experiências. E eu vou fazer isso usando esses dois transistores como cobaia. Eu testei os dois, são dois transistores NPN bipolar. E eu não sei as características. Eu só sei que eles são NPN. Não sei qual é a dissipação, não sei qual é a amperagem da junção, não sei qual é a tensão de trabalho. Tá, mas para a gente começar a ter uma noção disso, vamos abrir. Eu quero abrir um transistor desse para ver por dentro. Quero ver quais são as características físicas que a gente vai poder observar visualmente. Então vamos lá, pausa. Com auxílio aqui do Dremel, eu com um disquinho de corte eu abri um dos transistores. Então a gente já pode observar aqui o transistor em questão é esse aqui, é o 54031-003. O que eu abri, par dele, tá aqui, 54031-003. Muito bem. Transistor aberto. Esses transistores são da antiga. Então a gente pode observar que a conexão da junção com os terminais é muito bem feita. Ela é através de haste metálica. Vou botar uma luz aqui bem em cima. Não é essa tecnologia nova. É um negócio muito bem feito. Mas a junção é até que feinha, né? A junção em si. Bem grosseira, bem... Mas parece ser um negócio parrudo. Soldado, muito bem soldado. Essa aqui deve ser a base, esse aqui deve ser o emissor, não sei. Vou ter que dar uma conferida. Se comparado a transistores modernos, vamos comparar aqui com um moderno, bem diferente o material, né? Tecnologia de fabricação.
O material é bem diferente. Tá, deixa eu falar um pouquinho sobre a dopagem de semicondutores. As pessoas andam por aí enchendo esses transistores de silicone e dizendo que é dopagem. Tá? O termo dopagem para semicondutores, ele é aplicado quando a gente insere material químico na junção do semicondutor, podendo agregar cristais de silício, germânio, tá? Alterar a condição de condutividade da junção. Tá? Isso seria dopagem. Essa historinha de encher o transistor de silicone, tá, não é exatamente a dopagem de semicondutor. Mas como você está introduzindo um material no componente, e embora esse material não afete a condutividade, ele não vai afetar o trabalho da junção, ele não vai alterar a condição aqui de condutividade, ele apenas vai ajudar a retirar calor do circuito que compõe aqui a conexão da pastilha de junção, que é o semicondutor, aos terminais. Pelo que a gente vê atualmente acontecer, os transistores modernos é um fio muito fino, muito frágil, é estanho. E o que acontece? Ponto de fusão é baixo e uma série de questões que levam o transistor, às vezes, à ruptura da conexão interna sem que haja queima da junção. Os antigos eram mais difíceis de acontecer isso. Ó. Vê que eles têm uma capacidade maior de condutividade, são lâminas. Mas a questão é a seguinte. Tá? Então isso explicado, que na realidade essa dopagem de transistor que tanto se fala na internet, não é exatamente a dopagem de semicondutores. São coisas diferentes. A gente não vai agregar impurezas à junção semicondutor, do semicondutor, melhor dizendo. A gente vai apenas inserir um material para tentar melhorar a dissipação de calor nas conexões do semicondutor. Isso aumenta a vida do transistor? Sei lá, porra. Não faço nem ideia. Então, o que a gente vai fazer? Vai polarizar dois transistores, colocar o transistor sem dissipação e vamos ver até onde ele vai, o quanto ele vai precisar de corrente circulando através da junção para ele queimar. Então vamos fazer isso. Nós vamos queimar um transistor de propósito para ver as condições máximas de trabalho dele. Depois a gente vai fazer o que a turma chama de dopar com esse aqui. A gente vai fazer isso com ele aberto e ver se ele vai durar mais do que esse ou não. E assim, de uma vez por todas, a gente resolve essa questão vamos dizer assim, do dope, entre aspas, do transistor com encapsulamento TO3, se vale a pena ou não, se funciona ou não. Tá, então vamos lá, vamos partir para dentro. Já que é para botar fogo, é com a gente mesmo. Minha gente, o circo está quase pronto. Uma amostra para prender o transistor, um amperímetro, nosso testador de componentes, para identificar aqui quem é o que. Então vamos lá. Vamos identificar. A gente já sabe que o transistor é NPN, então ele vai conduzir de coletor para emissor. Então olha só. Número 1, que é o fio vermelho, está ligado no emissor.
Então o emissor está aqui, fio vermelho. Então o outro é base, então tá certo. Então o emissor é o do lado de cá. Então a base está no fio preto, que é o 3. Então tá certo. Bom, transistor testado, é um NPN. Corrente vai entrar pelo coletor. Então vamos botar aqui. Corrente entrando pelo coletor. Vai entrar a corrente pelo... Ah não, a corrente já está entrando por ali, o mais. Está em série com a lâmpada. Então emissor, né? O emissor é o do lado de cá ou do lado de lá? Caraca, não lembro mais. O emissor é o do lado de cá. Bom, deixa eu ver, se eu encostar não pode acender a lâmpada, não pode conduzir. Então aqui é emissor. Bom, o jacaré conectado. O jacaré que está aqui em série com a lâmpadazinha de teste vai então na base. Agora, à medida que a gente polarizar a base do transistor, ele vai transmitir. Ele vai transmitir. A gente faz tanto teste com rádio, né? Ele vai conduzir. Vamos arranjar um resistor aqui para polarizar a base, para a gente poder botar esse bicho para conduzir. Eu vou dar uma pausazinha. O bagulho está pronto. Temos aqui um cronômetro, um amperímetro, uma lâmpada como carga e um resistor para polarizar a base do transistor e fazer ele começar a conduzir. Quando encostar isso aqui, ó, ele conduz, acende a lâmpada e marca ali um consumo em torno ali de 3 amperes e pouco. E aí eu vou dar partida no cronômetro. Então ele vai esquentar e a gente vai monitorar a temperatura dele, Mas o mais importante é quanto tempo ele vai levar para queimar, ou seja, em quanto tempo vai levar ou para a lâmpada acender com toda a força e o consumo de corrente aumentar, ou simplesmente a junção dele abrir. Então vamos lá. Tensão, então, primeiro, checagem de temperatura. 27 graus. Então vamos lá. Ligando, iniciando o cronômetro. O cronômetro começou a marcar. O transistor começou a esquentar. Nós temos um consumo aqui de quase 4 amperes. Tá, então vamos ver a temperatura. A temperatura do bichinho aqui está em torno de 30 graus. Tá aqui a boca do termômetro. 60 graus. 65. 80. 80 graus. 3 amperes e meio. 1 minuto. 90 graus. 100 graus. 1 minuto e meio. A corrente acho que tá mantendo 3,5. 110 graus. A junção deve se ferrar em 150 graus. Ele está em torno disso, de 115, 120. R$ 120 graus.
2 minutos de funcionamento, a corrente continua estável. 122 graus. Cento e 123. A temperatura nem é o tanto importante. Eu quero saber quanto tempo ele vai aguentar. Então vamos lá. Já está 2 minutos e meio. Continua a corrente estável. Ele vai ter que queimar, porque ele não vai aguentar esse regime. A corrente queimou. 2,50. Tá, 2 minutos e 50 segundos. Tá, e o nosso transistor queimou. Tá, a temperatura agora não vai dar para ver, porque já esfriou, né? Esfria rápido. Em torno de 100 graus. Bom, queimamos um transistor. Isso não é legal? Muito legal. Em 2 minutos e 50 segundos nós queimamos um transistor. Pausa para trocar de transistor. Agora, minha gente, voltando, a gente vai então preencher nosso transistor aqui com um líquido para retirar calor. Tá, aqui seria silicone. Como não tem silicone, vai óleo de máquina que faz o mesmo efeito. A ideia é botar óleo suficiente para tirar calor. Pô, encheu bem. Muito provável até que ele vai entornar. Vou tentar posicionar ele aqui um tiquinho melhor. Não vai dar para mexer, não. Se mexer, cai. Se vazar o óleo não tem problema não. Tá? A ideia é ver se ele vai durar mais. Então, ó, 2 minutos e 50 segundos foi o que o primeiro durou. Esse que está embanhado em óleo, vamos ver se ele vai durar mais. Então vamos reiniciar. 2,58, hein? O outro durou. Quer dizer, 2,58 foi quando eu parei. 2,50 foi o que o outro abriu o bico. Vamos parar. A zerar. Zerei. Então vamos lá. Vamos meter fogo. Estou no bichinho para conduzir, iniciar cronômetro. Vamos ver se ele vai aguentar mais que o outro. Tá, deixa eu ver se dá para fechar o quadro aqui para a gente poder ver melhor. Quero pegar aqui o amperímetro e ver o transistor. Eu vou ficar olhando bem atentamente. Medir a temperatura, né? Já está com 30 segundos de condução. Vamos ver a temperatura. Em torno de 97, 100 graus. Em torno de 100 graus. Esquenta rápido, né? Provavelmente até o óleo vai entornar. Ele está dando ali os... Esse está conduzindo um pouquinho menos de 3 amperes. Quer dizer, ele está um pouquinho menos de 3, não. Ele está dando 3 amperes. O outro dava 3 amperes e meio. Esse está dando 3,2 mais ou menos. Mas a diferença é pequena. Isso é da condutividade do bicho. Saindo fumaça, hein? Tirar até meu pé da reta aqui, porque já está saindo fumaça do óleo. Isso quer dizer que já passou de 100 graus. Vamos medir. Mais ou menos 130 aí. Está mantendo ali a corrente. $160. 150, 160. Começando a ferver o óleo. E o óleo já está começando a vazar. O perigo desse troço é exatamente esse óleo quente.
Já pensou se um transistor desse explode porque ele fechado, se ele ferver, ele vai dar pressão. Bom, 2 minutos. Muito quente esse óleo, isso causa queimadura feia. Tá, eu estou aqui tomando todo cuidado. A corrente caiu para 3 amperes. O óleo parece estar afetando a junção dele, está cozinhando. Eu também teria que ser silicone, né? E não óleo. Deixa eu medir aqui exatamente a temperatura. 170 e tantos graus, 180. 2,45. O outro queimou nessa faixa de temperatura. De tempo, aliás. 2,50. Olha, se ele chegar a 3 minutos, ele já ultrapassou o tempo que o outro levou para queimar. 3 minutos. Ele já está durando mais. Ele está cravado ali 3 amperes. Vamos ver a temperatura. 230 graus. 230 graus de temperatura, mais ou menos. 230 graus. Muito quente, hein? Tá muito quente. Eu não tô aguentando mais a fumaça de óleo queimado aqui, gente. Tá... cheiro de óleo queimado é um negócio muito tóxico. Olha, se ele aguentar 4 minutos, eu vou dizer que a dopagem realmente funciona, hein? Tô começando a acreditar que a dopagem funciona. 4 minutos. O outro queimou com 2,50. Esse já está em 4 minutos, corrente 3 amperes, lâmpada acesa, fazendo carga. Ele vai para 4,30 e está aguentando o tranco, hein? Vamos medir a temperatura. Pior que eu não estou vendo aqui o termômetro. 250 graus quase. 247, 48. 248 graus. $250. 250 graus de temperatura. O óleo está começando a ferver. 5 minutos. Tá fervendo. Eu tô com medo da junção entrar em curto e estourar. Vou desligar. Se a junção estourar, eu me lasco, porque vai espirrar óleo quente em cima de mim. Parar aqui o cronômetro. Esqueci de parar. Bom, 5 minutos. Cara, gente, ele tá com fuga, tá? Porque ele tá dando uma correntezinha, ó, por causa do calor. Ele provocou uma fuga na junção. Essa corrente está baixando à medida que ele vai esfriando. Tá baixando a corrente. À medida que tá esfriando. Cara, a junção não queimou. 5 minutos. 250 graus de temperatura. Caralho, eu não esperava um negócio desse. Desculpa o palavrão, mas só xingando. Puta que o pariu, a porra funciona. Cara, eu tô impressionado, funciona. A chamada dopagem de transistor, acabou a fuga, chegou uma temperatura que... A dopagem evita que o transistor queime naquela velocidade que o primeiro queimou. Esse passou por todo esse estresse. E um detalhe muito importante, ele não queimou, ele tá funcionando, ó. Vou polarizar. Olha lá, 3 amperes,
Acendeu a lâmpada. Ele não queimou, ele tá bom. Ele chegou a ferver o óleo. O grande problema é que quando ele chega nesse limite, nessa temperatura absurda, e ele ferve, há o risco de ele explodir, há o risco de haver uma explosão. E não é nada legal essa coisa explodir e jogar silicone fervendo a 250 graus causa queimaduras sérias. Isso, se for no rosto de uma pessoa, pode causar cegueira, pode causar lesões permanentes e graves. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Isso foi a 250 graus de temperatura. Qualquer tipo de material atingindo a pele humana a 250 graus é uma queimadura feia, de proporção feia. Tá, mas a gente comprovou que, entre aspas, né, o nome não é muito adequado, dopagem de semicondutor, doping de semicondutor, o nome não é legal. Não é muito de acordo com essa modificação. Mas olha, está comprovado que funciona. Tá? Eu não tenho a menor dúvida. A partir daí, sabe, a gente consegue fazer com que o transistor resista mais tempo a uma condição de sobrecarga, que foi a condição que eu expus aqui, o transistor, de sobrecarga. Tá? Lógico, se ele tivesse montado num dissipador de calor adequado, né, ele poderia trabalhar com uma corrente maior do que 3 amperes. Essa é a ideia da coisa. Mas olha só, ele trabalhou aqui. Eu tô com medo de acabar o cartão aqui do vídeo, mas se acabar, acabou. Realmente está comprovado. O óleo chegou a ficar escuro, hein, gente? Aqui o óleo vai atacar. O óleo tem componentes que ele vai atacar. Eu usei um óleo lubrificante, ó, só para dissipar calor. E vocês viram que ele começou a ferver. Esse processo de ferver, ele vai gerando bolha. Dentro do invólucro do transistor fechado, isso vai funcionando igual uma panela de pressão. Ele vai criando pressão. Uma hora explode, essa porra é um tiro. Tá? Vai ser um baita de um tiro a hora que explodir. Por isso é que tem que se usar o silicone. E o silicone não vai ferver. Tá? Ele tem uma viscosidade muito grande, ele é um óleo muito grosso. Tá? E aí a coisa deve funcionar sem risco. Agora, não é silicone de passar em pneu de carro não, hein, gente? É silicone isolante para transformadores, que ele aguenta altas temperaturas. Ele não ferve. Tá? Então, qualquer material aqui que entre em ebulição, que ferva, faz isso aqui virar uma bomba. Então, tem que se ter muita atenção. Olha, tá comprovado que a inserção de silicone dentro do encapsulamento do transistor, né, e depois fechando o transistor com solda, funciona. Vai retardar o ponto de fadiga. Isso vai retardar o ponto da fadiga da junção. Não sei porque o filme interrompeu. Não acredito que tenha acabado aqui o cartão e ele deva ter mudado para a memória do telefone. Então fica aí. Dopagem de transistor funciona? Pra caramba. Tá, mas mais uma vez, gente, cuidado. Façam as coisas de forma segura. Tá, os prejuízos podem ser graves se essa porcaria, se essa merda estiver fechada, como esse aqui, e o excesso de pressão fizer estourar alguma coisa e vazar o silicone quente. Tá, é perigoso, sempre há perigo. Não pode deixar nada de ar aqui dentro. Tem que encher o espaço total por completo com silicone. Tá bom? Então fica aí.
Fica aí mais uma dica de eletrônica. Tá muito louco isso, né? Eu queria fazer esse vídeo há muito tempo e numa condição que eu tivesse um mínimo de seriedade, de controle. Eu acho que para mim já foi o suficiente. Estou convencido. Vocês querem saber de uma coisa? Ó, fui, tchau. Tá? E cuidado, hein? Ver se não vão botar fogo no mundo. Atenção, crianças, não façam isso em casa. Aliás, eu não recomendo. Deixa eu explicar do que se trata. Tá? Isso aqui é um transistor por dentro, TO3. Tá? Um 3055. Esse vídeo não é recomendado para pessoas que não podem ver sangue, ó, porque eu cortei meu dedo. Quanta besteira. Esse transistor aqui é um MJ802, mas é parecido com o 3055, com a maioria dos transistores usados em fonte de alimentação. Essa porcaria toda parecida. Tá, então viram como é que é o transistor por dentro? Né? Então, isso aí. Isso aqui é a junção. Ela é ligada aos terminais através de uma conexão, que normalmente é isso aqui, ó. Normalmente é esse fiozinho vagabundo. A base é um fio mais fino, o emissor um fio mais grosso. Tá? Esse aqui fundiu. Ei, saiu do foco. Esse foco é uma desgraça. Ô, coisa. Fico revoltado com esse foco. Caramba. Deixa eu dar uma focada aqui. Tá, aí. Deixa eu dar um zoom, um pouquinho de zoom, que aí ele foca. Pronto. Então o que acontece? Ele sobrecarga, ó. Fundiu esse fiozinho aqui. Isso aqui é estanho, muito fino. Então ele derreteu. Tá? Em alguns casos dá até para religar e salvar o transistor, mas aqui no caso a junção foi pro cacete. Tá? Já entrou em curto. Então a junção de silício aqui já foi pro cacete. Então esse aqui não tem mais jeito. Mas a ideia é tentar minimizar esse estrago aqui, impedir que isso aconteça. Fugiu o foco de novo, cara. Caramba, deixa eu meter mais luz em cima aqui, pronto. É questão de quantidade de luz para focar. Então, resultado da brincadeira. Quanto mais tempo a gente conseguir evitar que isso aqui chegue a uma temperatura de dano, tá interessante. Mas o foquinho sem vergonha, o troço tem foco automático, mas você tem que bater com o dedo aqui na tela, ó, para ele focar. Aí balança o telefone, balança a filmagem. Tá, então a gente vai falar aqui rapidamente sobre dopagem de transistor. Epa, doping em transistor? Dopagem de transistor. O que é dopagem de transistor? Pega-se um transistor, um canivete ou coisa parecida, raspa aqui, ó. Pode lixar, viu? Mas vai apagar o número do transistor? Foda-se. Não quero transistor para fazer propaganda para os outros saber que transistor é ou não é. Tá, fez essa parada aqui, ó. Tá. Só não serve transistor de alumínio, né? Tem que ser essa porcaria desse transistor hoje com encapsulamento dessa chapa. Pega a solda. Fez esse estrago aqui, arranhou. Pega o ferro de solda bem quente. Pega um bocado de solda. Vem aqui e ó, sapeca a solda no bichinho. Mete solda no bicho, vai esquentar, não mete a mão não que vai queimar, tá?
Botou lá um calombo de solda no bicho. Agora deixa esfriar, senão você se ferra, tá? Se pegar, vai queimar a mão. Então, sabe o que nós vamos fazer nesse calombinho de solda? Vamos reparar uma coisa aqui. O transistor tem um lado que a distância aqui... Deixa eu botar ele aqui no vídeo, né? A distância daqui para cá é menor do que a distância daqui para cá. Ó, desse furo para os terminais é maior a distância do que... Oh, caramba! Do que desse furo para os terminais. Então esse lado aqui é o lado que a gente arranhou o transistor. Porque o lado de cá é o lado que fica a junção. Para não correr o risco de jogar uma limalha em cima, da broca atravessar e estragar a junção, a gente vai furar nessa reta aqui. Ou seja, o lado aqui que o espaçamento é menor. Muita gente fura o transistor bem na quina, só que é ruim de soldar. Então a gente vai fazer o nosso furo aqui. Broquinha fina. Tá, com Dremel a gente vai furar esse bicho. Bom, então vamos lá. Agora vamos lá, gente. Aqui começa a encrenca. Quanto mais fina a broca, melhor. Mas isso acarreta um problema. O líquido que a gente vai injetar para dentro desse transistor, ele é muito espesso, ele é muito grosso. É um óleo muito grosso. Então eu vou ter que usar uma broca um pouquinho maior. Porque isso vai ser injetado através de uma seringa que vai ter uma adaptação. Porque uma agulha de seringa é muito fina para que a gente consiga injetar um líquido espesso aqui para dentro. Tá, e o líquido que vai ser injetado dentro do encapsulamento desse transistor é silicone. Óleo de silicone. Óleo isolante para transformadores. Tá, e aí é que é o X da questão. Óleo isolante para transformadores, isso é caro, isso está aí umas 200 pratos o litro. Tá, e não pode ser outro material. A gente não pode injetar nada aqui dentro que ferva com calor. Porque se ferver, vira panela de pressão. Essa tampa estufa, a pressão aí dentro vai aumentando até que essa bosta explode. E não é nada legal você ter um troço aí a 150, 160 graus, explodindo e jogando óleo quente para tudo que é lado, ainda mais um óleo espesso. Negócio perigosíssimo. Não pode ter ar aqui dentro. Então, a gente tem que furar e preencher com óleo de silicone até que não tenha mais nem uma bolinha de ar. Tá? E aí entra essa mecânica da solda para que a gente possa fechar depois esse furo. A gente vai lacrar esse furo com a solda para facilitar a vida, porque senão não tem como. Eu vou botar aqui a broca no Dremel, tá? E vamos fazer esse furo. Fixando aqui a broquinha. Não sei se eu vou conseguir aqui de primeira, que eu tô segurando nada, mas vamos lá. De qualquer jeito, o transistor tinha que estar fixado aí num lugar qualquer, pra gente poder furar tranquilamente. Rotação mais ou menos baixa, para não acabar com a broca, né? E vamos ver, ó, bem no meio. É difícil, hein? Peguei. Porra, tava fora da câmera. Tô olhando, ficou fora da câmera. Como eu deixei uma camada grossa de solda, a broca tá rodando na solda. Mas ela vai chegar lá. Opa, tá esquentando. Aí queima o dedo, já chegou no metal.
Quase. Esquentando. Putz. E eu tô fora do vídeo aqui, né? Desculpa. Olha, dá um pouquinho de trabalho, viu? Furou. Furou. Agora a gente vira o bicho, dá uma batidinha. Fazendo também de qualquer maneira, que esse transistor aqui já tá queimado, né? Tá, mas ó, furou. Tá, então a partir dessa condição, vamos ver aqui, ó. A partir desse furo, tá ruim pegar a broquinha aqui. Caramba, a partir desse furo, ó. Lembre-se que a junção tá do lado de cá, né? Então, a gente furando desse lado aqui não corre risco nenhum de bater lá, ó. Entrou esse tanto aqui, então chegou lá, não, tá furado. Através desse furo aqui a gente vai inserir o silicone, que é um óleo muito viscoso, tá? E tem que ser óleo isolante de silicone. Preencheu isso aqui com óleo de silicone, a gente vai fechar com o próprio ferro de solda, tá enchendo de solda. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa para mostrar mais ou menos como é que seria isso. Eu não preparei aqui um óleo para fazer essa demonstração, embora eu acho que eu tenha aqui. O vídeo acaba virando um longa-metragem. Tem um óleo aqui. Isso aqui é óleo comum lubrificante, mas dá pra gente exemplificar, dá pra ter uma ideia. Deixa eu tirar o zoom aqui. O silicone é muito grosso para passar numa agulha dessa aqui, de seringa. Tá, então a gente vai ter que fazer uma adaptação aí, usar uma coisa mais espessa. Tá, aqui, bom, seria introduzir aqui a seringa adaptada para injetar o silicone, e injetar até encher, de forma que a última bolinha de ar que tiver dentro, ela saia, ela venha para fora. Aí encheu com o silicone. Aí o que a gente vai fazer? Encheu ali de silicone, a gente vai vir com ferro de solda, tá? E simplesmente, ó, fechar. Então a gente vai trazer um pouco de solda e ó, aí é fechar bem, viu? Tá lá, fechadinho, tá vendo? A partir daí, o que vai acontecer? Esse óleo aqui dentro, ele não sai mais, ele tá fechado pela solda. Tá? Ele vai evitar que com uma corrente excessiva haja a fusão dos nossos terminaizinhos aqui. E vai ajudar a tirar calor da parte de cima da pastilha de silício, da junção. A partir daí isso aumenta o ponto de fadiga do componente. Nós já fizemos alguns testes, a coisa a princípio parece que dá certo, tá? Eu digo parece porque a gente precisa ter certeza se vale a pena todo esse trabalho, tá? O fato mais importante é o seguinte, tá? Tem muita gente fazendo isso em amplificadores de áudio que usam esse tipo de transistor e em fontes de alimentação. Eu não recomendo, porque se não fizer isso aqui bem feito, ficar uma bolinha de ar, o óleo aqui dentro aquecer e gerar uma pressão aqui dentro, isso vira uma bomba, tá? Eu já vi
transistor desse estufar, ficar aqui arredondado, essa parte reta aqui, isso aqui ficar arredondado e ele abrir a lateral e, sabe, espirrar o óleo quente para fora. Então é um risco grande fazer esse tipo de modificação no componente. Isso não está previsto em nenhum tipo de manual, em hipótese nenhuma. Mas na prática isso tem demonstrado que o transistor aguenta trabalhar sob condições extremas, depois de feita a dopagem. Eu vou juntar a esse vídeo uns vídeos de experiência que eu fiz. Eu deixei os transistores trabalharem a um nível muito alto de temperatura durante um tempo muito prolongado. Tá, eu vou mostrar isso em vídeo para vocês. Tá, mas sempre, olha, a recomendação: o risco de explosão existe. Tá, principalmente quando essa coisa estiver em funcionamento. E o óleo tem que ser especificamente óleo isolante de silicone para transformador. É um óleo que não pega fogo, é um óleo que isola as condições elétricas. Tá? Não pode ser qualquer tipo de óleo, não pode ser qualquer tipo de material. Tá? Não dá para colocar aqui dentro, tem que ser, o troço é caro. Óleo de silicone. Óleo de silicone, deixa eu baixar o rádio aqui. E é isso aí, gente. Voltei, curiosidade é uma droga, né? Eu resolvi abrir o transistor que queimou. E olha só o que eu descobri. Ele não só queimou a junção, que eu já testei aqui com o testador, como a temperatura foi tanta. Deixa eu ver se eu consigo filmar e mostrar aqui. Vai ser meio difícil, que agora não está no suporte. Vou tentar segurar. A temperatura foi tanta que dessoldou o terminal. O terminal levantou da... A solda soltou. A solda derreteu da junção. O terminal levantou. A temperatura foi tanta que dessoldou. Não sei se está dando para ver. Olha lá, ele está fora da placa. Ó, aqui está dando para ver. Ele dessoldou o pontinho que estava na placa. O de cá está preso. Mas esse aqui dessoldou. Quer dizer, essa coisa esquentou tanto que derreteu a solda. Mas ele queimou mesmo. Eu encostei aqui o bichinho com a pinça e testei aqui no teste. Ele tá, a junção foi pro cacete. Tá, então é só para matar mais essa curiosidade. Eu abri ele aqui na marra para não ter o trabalho todo que eu tive, né, com Dremel e tal e coisa. Eu meti o alicate nele e arrebentei, né, só pra gente poder ver. Agora aí um do lado do outro, né, pra gente poder comparar. Tá bom, é isso aí. Dopagem, se for bem feito, funciona, hein? Se bem que a gente não pode chamar isso de dopagem, né? Na realidade não, o termo não está correto, mas vá lá, virou gíria, a turma fala nisso, então que seja. Tá, um abraço grande a todos do mundo da eletrônica.